Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito dar continuidade a nossas lições, o estudo da mesma. Lição 9, Liberdade Cristã. Vamos falar sobre segunda-feira, o segundo tópico, a mulher livre pela promessa. Pergunta A. Quando Abraão e Sara confiaram totalmente na promessa divina de que receberiam um filho, o que aconteceu e por quê? Então vamos ver o relato de Gênesis 18, 11 a 14, Gênesis 21, 1 e 2, e depois ver o comentário do apóstolo Paulo aos Hebreus 11, versículo 11. Diz assim: Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então, a questão da pergunta é: quando Abraão e Sara confiaram também na promessa divina de que eles teriam um filho, o que aconteceu? Nós sabemos que a história, quando é contada, a gente acha bonito. Puxa vida, Sara tinha 80 anos quando concebeu e teve uma criança. Mas se nós formos parar para pensar na prática, Sara era uma mulher ativa, era uma mulher que estava constantemente a cuidar dos seus servos, que Abraão tinha muitos servos e servas e pessoas em volta dele. E os irmãos já pararam para pensar quantos partos Sara poderá ter feito durante os seus, vamos colocar, 20 para 80 dá 60, né? 60 anos de vida esperando a promessa que foi feita a ela. Parece fácil, né? Sara, puxa vida, Deus foi muito bom com Sara, deu-lhe um filho. Realmente, não há dúvida nenhuma nisso. Mas e a espera desse filho? E uma serva tinha, e outra serva tinha, e mais outra tinha, e outra também tinha. E ano após ano fazendo parto ali, acompanhando o parto e sabendo notícia de mulheres que geravam filho. Nós vamos ver na história que até houve um lapso da parte dela tentando ajudar o Senhor nesse aspecto. Mas eu penso que não foi muito fácil. Mas de todas maneiras, pelo que aqui o texto fala conosco, ela achou engraçado, ela já tinha de certa forma perdido a esperança da promessa e achava que a promessa tinha se cumprir com Ismael, mas ela riu, né? Ainda questionou, né? Quando ela fez a pergunta, poderei realmente dar luz agora que sou idosa? Acho que ela não estava questionando, ela estava fazendo uma pergunta retórica, uma pergunta que realmente ela já sabia a resposta, que ela sabia que Deus era capaz. Então, ela recebeu, ganhou esse filho, e o apóstolo Paulo, falando aos Hebreus, disse, né? Então, pela fé, Abraão e a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, ela recebeu esse filho. Então, é uma lição muito grande para nós. Deus pode ter um propósito para nós, Deus tem um plano para nós. Não quer dizer que Ele vai efetuar segundo aquilo que nós esperamos ou aquilo que nós queremos. Então, há que ter fé, há que confiar nas suas promessas, continuar orando, continuar firme nos princípios dele e tudo vai correr muito bem. Vamos à pergunta B. Semelhante ao milagre que fez a idosa Sara dar à luz, descreva o miraculoso privilégio concedido aos filhos da fé.
Então vamos ver aqui o que fala em Gálatas capítulo 4, versículo 26 a 28, o que Paulo aqui escreve. Mas a Jerusalém do alto é livre, e essa é a nossa mãe. Pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho. Grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque não mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Então vemos aqui que esse milagre que aconteceu de Sara dar luz é um milagre que aconteceu com cada um que volta ao redil, que vem a Cristo. São filhos da promessa. Assim como Isaque foi um filho da promessa, todos nós que somos resgatados, somos filhos da promessa. Vamos ver o que fala Testemunho para a Igreja, volume 7, página 229. Cristo é capaz de erguer os piores pecadores do abismo da degradação e colocá-los onde serão reconhecidos como os filhos de Deus, herdeiro com Cristo de uma herança imortal. Muitos estão totalmente desanimados por terem sido desprezados e abandonados, tornam-se indiferentes. São considerados incapazes de compreender ou de receber o Evangelho de Cristo. No entanto, podem ser transformados pelo milagre da graça divina. Sob a influência do Espírito Santo, a estupidez que faz o erguimento parecer quase impossível passará. São sob a influência do Espírito Santo. Continuando, a mente embotada e nublada despertará. O escravo do pecado será liberto. A vida espiritual será revivida e fortalecida. O vício desaparecerá e a ignorância será vencida. Pela fé que atua por amor, o coração será purificado e a mente iluminada. Que lindo! Essa é uma promessa maravilhosa. Tanto o texto de Gálatas, que diz que vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque, que é mais bonito que isso. E depois aqui o reconfortante cumprimento, ou aqui traz com mais detalhes, né, sobre a influência do Espírito Santo. Mas há aqui um aspecto interessante nessa promessa que está sendo feita. Devemos lembrar das palavras de Jesus: eis que estou à porta e bato. O seu coração não tem fechadura por fora. O único que arromba o coração e invade ele é Satanás. Ele não é cavaleiro. Cristo é um exímio cavaleiro. Ele não arromba o seu coração, ele não entra, ele bate. E eu penso que todos nós, até a pessoa que você acha que você vê na igreja, nossa, aquele irmão é santo, ele já está no céu. Não, engano seu. Todos nós temos Cristo a bater a nossa porta todos os dias, porque nós não somos perfeitos, nós não temos a capacidade de fazer tudo o que Deus quer, e Ele está constantemente batendo a porta. Há corações que estão mais sujos que os outros, há corações que têm mais coisa para tirar, e Ele bate a porta. E muitas vezes o coração que acha que está fazendo tudo para ser salvo é o coração mais complicado. É aquele coração que precisa realmente abrir a porta para o Espírito Santo entrar. Porque se você achar que está fazendo tudo correto e olhar para um irmão e para o outro achando que esse precisa daquilo, aquele precisa disso outro, esse precisa daquilo outra coisa, você está caminhando com velocidade tremenda para a perdição. Então eu preciso abrir meu coração todos os dias. O Espírito Santo tem que entrar ali para fazer a varredura, para fazer a limpeza. E com o estudo da palavra de Deus, confiando na graça de Cristo e muita oração. É assim que cada dia nós vamos conseguir nos preparar para realmente ser salvo. Então, pela fé que atua por amor, o coração será purificado e a mente iluminada. Por que a fé que atua por amor? Porque a graça de Cristo é amor. Porque a lei de Deus é amor. E eles andam de mãos dadas. Então a graça invade o coração,
o Espírito Santo trabalha ali dentro, você se sente, como vem dizendo aqui atrás, ele, sob a influência do Espírito Santo, desde que faz o erguimento parecer quase impossível, vai passar. Então, toda aquela barreira que você acha quase impossível ser cristão, o Espírito Santo retira isso. A mente embotada desperta, o escravo é liberto, a vida espiritual será revivida e fortalecida. Isso é que nós precisamos. Mas temos que abrir a porta. Ele bate. Quem abre a porta é eu. Quem abre a porta é você. Vamos à pergunta C. Por que Agar e Ismael tiveram de ser expulsos da casa de Abraão? Que profundas lições espirituais podemos aprender disso? Então, vamos ver por que foi expulso. Gênesis 21, 9 e 12 traz o seguinte: E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: Deita fora essa serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com o meu filho, com Isaque. E pareceu essa palavra muito má aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Porém Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamado a tua semente. Então, irmãos, aqui, por que esse verso ser expulso? Ia haver um conflito constante. Realmente o conflito já existia e ele ia aumentar cada vez mais. E Sara, vendo aquela situação, ela, por prudência, falou ao seu marido: olha, realmente não é possível isso continuar assim e precisa ser expulso. Agora vamos ver aqui o segundo enquete. Que profundas lições espirituais podemos aprender disso? Agora vamos ver a palavra do apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 4, 29 e Romanos 13, 12. Diz assim: Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era gerado segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Então vemos aqui um dos aspectos, a conjugação das duas coisas não funciona. Ou é bem ou é mal. Então, de forma alusiva, de forma aqui ilustrativa, está aqui trazendo isso. Vamos ver no comentário, o escrito de Romanos 13, 12 diz: A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Então vemos, não há luz e trevas, não funcionam. Então, realmente, as lições espirituais aqui são muito grandes, tanto da parte de Gálatas, como escrita a Gálatas, como escrita aos Romanos. Mas vamos ver o pensamento inspirado. História da Redenção, página 80. Diz assim: Se Deus tivesse permitido a poligamia, não teria orientado Abraão a despedir Agar e o filho do acampamento. Ele ensinaria a todos uma lição sobre isso, a de que os direitos e a felicidade da relação matrimonial devem ser sempre respeitados e protegidos, mesmo com um grande sacrifício. Sara era a primeira e a única esposa verdadeira de Abraão. Na qualidade de esposa e mãe, tinha direitos que nenhuma outra mulher poderia ter na família. Ela reverenciava o marido, chamando-o Senhor, mas se sentiu enciumada pelas afeições dele terem sido dividida com Agar. Deus não repreendeu Sara pela conduta que seguiu. Abraão foi reprovado pelos anjos pela falta de confiança no poder de Deus que o havia levado a tomar Agar como esposa e a pensar que, por meio da serva, a promessa seria cumprida. Então nós vemos aqui que profundas lições espirituais podemos aprender. Primeiro fator, nós não precisamos ajudar a Deus. Assim que Sara tentou ajudar a Deus, Abraão, no seu momento de fraqueza, cedeu. Aquilo, no primeiro momento, foi agradável, foi bom. Teve um menino ali, um bebê,
Mas conforme o bebê foi crescendo, começou diversos problemas que nós conhecemos. Ou seja, aquela mulher zombava de Sara porque tinha um filho, Agar tinha um filho, Sara não. E aquilo começou a virar zombaria. E conforme o miúdo ia crescendo, Sara tinha que sempre ouvir que o filho não era dela, era de Agar, apesar da época ter ali aqueles costumes da serva dar filhos às senhoras. E quando nasceu Isaac, as coisas se complicaram mais ainda. Começou agora uma guerra de interesses. E devido a isso, então, Deus deixou bem claro: não aceito poligamia. O filho da promessa é apenas Isaac. Então vemos aqui que a lição que ele deu foi muito grande, a relação matrimonial é levada muito a sério por Deus e até os dias de hoje é levado a sério. Sara era a primeira e única esposa e não havia aqui nada a fazer. Então, quando pediu a separação, foi feito. E hoje nós, como filhos da promessa, como filhos herdeiros, que vamos agora ser, como diz a primeira pergunta, a promessa se cumpre em nós, como filhos e herdeiros da promessa, nós também temos que não misturar as trevas com a luz. Não vai ser aceito. Então, devemos estar atento às coisas sagradas, atento ao Espírito Santo quando bate a porta, quando Jesus vem, bate a porta, quer entrar, fazer a limpeza, trabalhar conosco, através do estudo da palavra de Deus, através de oração, através da fé na graça, é que nós vamos conseguir sair vitoriosos. E se você tem algum problema, se você tem algum pecado, se você tem algo que te desanima, está difícil perdoar alguém, seja o que você tenha, dobre os joelhos, conversa com Deus. Você não precisa chegar lá: Senhor, amanhã eu quero levantar mudado. Não, apenas fala: Senhor, estou aqui, faça a sua vontade em minha vida. Apenas isso. Senhor, estou aqui, eu não quero perdoar fulano, eu estou magoado com ciclano, eu tenho esse pecado que eu não venço, mas Senhor, estou de joelho, estou aqui humildemente pedindo, soluciona meu problema. Basta isso. E aguarda, Ele há de fazer por você aquilo que é preciso. Então, que possamos confiar na promessa, lembrar que a promessa está feita e Deus está pronto a fazer algo por você, mas você tem que abrir a porta a Ele. Se você abrir a porta, Ele vai cear contigo e você com Ele. Então, tudo vai acontecer. Quando você der por elas, vai acontecer a libertação, que é o título do próximo tópico que você vai estudar amanhã. Então, que Deus nos ajude, dê sua graça para que possamos realmente entender a necessidade de abrir o coração a Cristo, confiar nas suas promessas, ser fiel a Ele. E Ele há de fazer tudo por você e por mim. Deus dê sua graça para isso. Amém.